Olá pessoal, então vamos falar aqui sobre o conceito de período e frequência nesse assunto de ondas, tá certo? Então, o período, o que seria o período, né? O conceito seria esse aqui, é o tempo de duração de uma oscilação completa. Tempo de duração de uma oscilação completa. E a gente vai representar esse período pelo T maiúsculo, tá certo? Professor, o que seria então uma oscilação completa? Ó, uma oscilação completa vai envolver, a partir do momento aqui que essa onda aqui, ó, formou a primeira crista, formou uma crista e finalizou aqui o vale, isso aqui vai ser uma oscilação completa, tá certo? Então, isso aqui ó, vai nos dar o período, que é o tempo de duração dessa oscilação. É claro, a gente pode encontrar esse período também através de outros pontos, porque nem sempre na questão ele vai te dar um gráfico, uma onda dessa maneira. Esse período pode ser representado também ó, pela distância, pela formação aqui de duas cristas consecutivas. Então isso aqui também nos dará o período, tá certo? Professor, e se eu tiver dois vales? Eu posso ter também a formação. Eu posso encontrar o período também? Pode, ó. Entre dois vales também vai nos dar o período, assim como o comprimento de onda, tá certo? Então, ó, o tempo de duração aí nessa situação aí vai nos dar o período. Então, digamos que aqui eu tenho as seguintes informações, ó, 0, 1 segundo, 2, 3, 4 segundos. Então, eu pergunto assim, qual é o período de oscilação dessa onda aí? Aí, nesse caso, a resposta né, seria t igual a 4 segundos, tá certo? Temos também o conceito de frequência, né? O que seria essa frequência? A frequência nada mais é do que o número, então vamos botar aqui ó, o número de oscilações, na unidade de tempo. E a gente vai representar essa frequência com F minúsculo, tá certo? Então, o número de oscilações na unidade de tempo vai nos dar a frequência. Como assim, professor? Vamos pegar essa mesma onda aqui, ó. Eu vou dividir ela, como o período foi de 4 segundos, eu vou dividir ela aqui em 4 partes, ó. Aí eu pergunto, em 1 segundo, essa onda terá completado uma oscilação completa? Sim ou não? Aí a resposta é não, né? Em 1 segundo, ela vai ter completado apenas isso aqui, ó, de oscilação. E essa região aqui que eu destaquei, ela equivale a 1/4 de oscilação. Então, nesse caso, a gente diz que a frequência vale 1/4 e a unidade, ó, Hertz, tá certo? Ou simplesmente Hz. Então, para essa situação, período 4 segundos, frequência 1/4. O que é que nós podemos notar aí? Que existe uma relação entre período e frequência. Ó. O período ele é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Certo? Então vamos guardar essa informação aqui que a gente vai usar nas questões adiante. Beleza? Vou botar aqui um outro exemplo aqui. Ó, digamos que cada quadradinho desse aí represente um tempo de 1 segundo. Aliás, deixa eu mudar aqui o tempo para não ficar parecido com a questão anterior. 2 segundos. Aí eu pergunto assim,
qual período. Então, determine dois pontos. Aí, letra A, período. Letra B, a frequência. O período é o tempo de uma oscilação completa, né? Aí você pode observar, vendo a distância entre duas cristas, entre dois vales, tá certo? Então, vou pegar aqui, ó, nesse caso, eu vou usar como exemplo duas cristas, ó. Tá aqui a primeira crista, ó, segunda crista. Vamos ver qual é a distância entre essas cristas. Quantos quadradinhos envolvem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, o período aí vai ser correspondente a quantos segundos? Lembre-se, né? Ó, se cada quadrado é 2 segundos, então, 2, 2, 2 e 2. Então, o período vai ser igual a 8 segundos, né? Então, T igual a 8 segundos. Professor, e qual seria a frequência? A frequência, como foi dito anteriormente, é o inverso do período. Se o período foi 8, então a frequência é 1/8 de Hertz, certo? Lembrando, né, que a frequência seria o número de oscilações na unidade de tempo. Então, ó, como o período aqui foi de 8 segundos, é como se eu dividisse essa onda aqui, ó, em 8 partes. Ó. Então, dividindo ela em 8 partes, vou dividir aqui ela em 8 partes, ó. Em 1 segundo, essa onda, essa oscilação corresponde ao quê? A 1/8 de uma oscilação completa, tá bom? Vou botar aqui um exemplo extra. Se por um acaso aparecesse na questão assim, F igual a 120 Hz. O que é que significa, fisicamente falando? Que foram 120 oscilações em 1 segundo. Certo? Professor, e a partir daí? A gente pode calcular a velocidade de uma onda agora? Vamos ver aqui, ó. Como é que a gente calcularia a velocidade de uma onda? Lembrem-se, lá no movimento uniforme, que velocidade é a distância sobre o intervalo de tempo. Nesse caso aqui, a distância é o comprimento de uma oscilação. E o comprimento de uma oscilação, ó, vai nos dar o quê? O comprimento da onda, né? Então, a distância vai ser igual ao comprimento da onda. E o tempo de uma oscilação, nós já vimos que o tempo de uma oscilação vai nos dar o período. Então, a velocidade é o comprimento da onda sobre o período. Mas nós podemos mudar isso aqui. Ó. Sabemos que o período é o inverso da frequência. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar deste t, eu vou substituir aqui por 1 sobre f. Então, velocidade é o comprimento de onda dividido por 1 sobre f. Divisão de fração, né? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Finalizando, chegamos à fórmula aqui, ó. Equação fundamental da ondulatória, né? Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Tá certo? Descobriu a velocidade? Basta multiplicar o comprimento de onda pela frequência. Vamos aplicar isso aí num exemplo para ver como é que ficaria? Ó, a figura está representada por uma onda gerada por uma frequência de 50 Hz. Já sabemos o que é que significa os 50 Hz, né? Seriam 50 oscilações em 1 segundo, né? Que percorre uma corda homogênea. Determine a velocidade de propagação dessa onda. Pessoal, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Professor, e qual é o comprimento de onda? Aí vamos olhar aqui, ó. Vejam aqui a questão da oscilação. Ó. Começo no zero, formei uma crista, terminei aqui de formar um vale. Ó, começou no zero e terminou no 4, né? Então, o comprimento dessa onda aí
vai ser de 4 metros. Lembrando, eu acabei não avisando, velocidade a gente vai trabalhar aqui com as unidades do sistema internacional, né? Metros por segundo. Então, o comprimento de onda foi 4 metros e a frequência 50 Hz. Então, a velocidade vai ser 4 vezes 50, 200 metros por segundo. Certo, pessoal? Então, aqui a gente termina essa primeira parte aí, falando um pouco, né, sobre período, frequência e velocidade de uma onda. Só para a gente finalizar, ó, se a frequência foi de 50 Hz, não esqueçam, né, o período é o inverso da frequência, ou seja, 1 sobre 50 segundos. Quer dizer que uma oscilação durou 1 sobre 50 segundos. Tá certo? Então aqui a gente finalizar a aula. Um grande abraço, né, e até a próxima.